Bom dia, meninas, vamos fazer nosso devocional de hoje? Então vamos começar nosso devocional de hoje com nossa oração pedindo por entendimento da palavra da Bíblia. Essa oração está disponível para vocês no PDF na descrição do vídeo. Senhor da glória, querido Jesus Cristo, em teu santo nome busco compreender tua palavra. Preciso, Senhor, deste tesouro para enriquecer muitos com teu conhecimento. Sem tua luz divina nada posso fazer, sem teu poder falho, meu amado Jesus. Dá-me entendimento dos textos que leio, alimenta minha alma com tuas palavras. Revela-me teus mistérios, guia-me em teus preceitos santos, ó meu Mestre. Que eu jamais distorça tuas divinas palavras, mas as expresse conforme teus estatutos. Livra-me, Jesus, das heresias que assolam as igrejas, protege-me de adulterar teu poderoso ensinamento. Preenche-me com teu entendimento, grava a tua palavra em minha mente para que não peque contra ti. Concede-me o discernimento de tua lei, que tua luz brilhe em meu coração para que eu te conheça mais a cada dia. Ó Santo de Israel, Mestre dos mestres, estou aos teus pés para aprender contigo, meu único e verdadeiro professor. Senhor Jesus Cristo, este é meu sincero pedido, e desde já te agradeço em teu santo nome. Amém, Jesus. A leitura bíblica de hoje é Lucas 5. Jesus chama os seus primeiros discípulos. Certo dia Jesus estava na praia do Lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe, que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe, que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Jesus cura um leproso. Certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: escute. Não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada das suas doenças. Porém Jesus ia para lugares desertos e orava. Jesus cura um paralítico. Um dia Jesus estava ensinando, e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galileia e da Judeia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico:
os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados, e, cheios de medo, louvaram a Deus, dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Jesus e Levi. Depois disso Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos, e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Jesus e o jejum. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os discípulos do Senhor não jejuam. Jesus respondeu: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles vão jejuar. Jesus fez também esta comparação: ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde, e os odres ficam estragados. Não. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz: o vinho velho é melhor. Leitura do dia, livro de devocionais Forte, feita nova. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Coríntios 5:17. Quando Cristo torna-se nosso Salvador e Senhor, o castigo eterno de nossos pecados é removido para tão longe de nós quanto o Oriente está do Ocidente. O pecado não tem mais domínio nem bases legais para manter o seu espírito em cativeiro. Você é liberta. No entanto, liberdade e perdão não erradicam as consequências práticas ou naturais do pecado. Se eu cometer um crime e for sentenciada à prisão e depois for salva, meu espírito estará livre, mas meu corpo continuará indo para a cadeia. Não significa que não fui perdoada. Significa que busco a sabedoria do Senhor ao lidar com minhas realidades. Você pode perguntar-se: então, como esta verdade se aplica? Fui perdoada e me tornei uma nova criatura. As coisas antigas passaram, e surgiram coisas novas para mim. Essa verdade está sendo trabalhada em nós. Somos perdoadas, e nossos pecados são lavados no momento em que os confessamos. Somos espiritualmente renovadas no instante em que experimentamos a esmagadora misericórdia de Cristo. Mas isso não significa que minhas escolhas anteriores não terão mais nenhum efeito sobre mim. Não sou mais culpada nem estou sob juízo eterno, mas algumas consequências permanecem. A fim de argumentar mais um pouco, e se eu tivesse engravidado durante meus dias de solteira desenfreada? Teria sido uma boa chacoalhada, com certeza. E se eu me tornasse cristã depois de engravidar? O bebê desapareceria? Não, claro que não. A presença de uma criança não negaria de forma alguma o perdão dos meus pecados, assim como o perdão dos meus pecados não apagaria a existência da criança. O bebê não é um pecado. Ele é o resultado das escolhas que eu fiz. A criança seria amada e celebrada como um presente, mesmo que a concepção tivesse ocorrido fora da aliança de casamento. Deus está no negócio de redenção dos nossos erros, percalços e pecados. Os milagres nem sempre se parecem com aquilo que esperamos, e coisas belas podem ser construídas de cacos. Nada é impossível para Deus, mas, quando o coração está partido, ele se torna a primeira preocupação do Senhor. Ele tira o coração rochoso partido e o substitui por um coração inteiro de carne.
Nós podemos confiar nele quando diz que estamos sendo feitas novas. Senhor, mostra-me a diferença entre perdão eterno e consequências naturais. Eu confio em tua capacidade de me tornar completa de todas as formas que importam. Eu sou forte. Quando confio na capacidade de Deus em redimir minhas realidades. Agora vamos fazer a oração para nosso dia de hoje? Como todos os dias, meu amado Pai, você me concede esta nova oportunidade de abrir os olhos e desfrutar deste mundo. Você me permite viver aqui, cercada de todas as suas maravilhosas criações, e é uma bênção inestimável fazer parte de tudo isso. Nesta manhã, Senhor, me coloco aos teus pés. Quero falar contigo sobre tudo que ninguém mais sabe, mas que tu já conheces. Sou grata por tudo que me dás. Porque hoje acordei aqui em casa, ao lado da minha família, e perto deles, desfrutando de suas risadas e da companhia calorosa. Obrigada, meu Deus da vida, por ter descansado durante toda a noite como um bebê em teu colo. Cuidaste de mim e de todos que me cercam enquanto dormíamos, e agradeço porque só tu és capaz disso. Sinto-me tão grata contigo, Deus eterno, és tão generoso com teus filhos, Pai, nos permitindo ter um novo dia para aprender, para corrigir o que fizemos de errado ontem. Nos dás a oportunidade de ser quem somos, de ter dons e talentos para usarmos em nosso benefício e do próximo. Amo-te tanto, Senhor, e quero que toda a minha vida seja um reflexo desse amor por ti. Quero que minhas ações demonstrem o quanto sou grata por me teres dado a vida, por me teres cuidado e protegido quando me sentia mais só. Meu Deus eterno, Pai, que habitas em todos nós, humildemente peço e espero tua santa vontade. Que possas colocar tua mão sobre minha cabeça e me abençoar, Senhor, para que minha mente possa agir com clareza e justiça neste dia. Peço-te, Senhor, que possas me dar um novo coração para que eu possa amar-te como esperas de mim. Ajuda-me, Pai bendito, a ser melhor a cada dia. Sei que, com tua ajuda, posso melhorar muitas coisas em mim mesma e, assim, estar mais perto de ti, pois este é meu maior desejo. Suplico-te, Senhor, que me dês a capacidade de reconhecer meus erros. Ajuda-me a perdoar e permite que meus irmãos perdoem minhas ofensas, pois nem sempre minhas ações ou atitudes estão de acordo contigo, Deus bendito, e para aqueles a quem causei dor, Senhor, que possam encontrar consolo. Que a tristeza não obscureça seu julgamento e possam me oferecer seu perdão. O futuro é incerto para mim, Pai Santo, mas tu o conheces melhor do que ninguém, e por isso peço humildade para aceitar tua santa vontade, sem questionamentos. Dá-me tua ajuda neste dia para ser uma pessoa justa e viver de acordo com teus princípios. Protege-me a mim e aos que me rodeiam, Senhor, para que possamos cumprir nossos objetivos neste dia, e que estes sejam para o bem dos outros, em nome de Jesus Cristo. Amém.